A polícia prendeu o último integrante da quadrilha que tentou assaltar uma joalheria no centro de Manaus no mês passado. Na ação, o dono da loja foi morto. Na época, toda a ação dos bandidos foi registrada pelo circuito interno da joalheria. 2 dias depois, foram presos Genival Moraes da Silva, o mentor do crime, e Dione da Silva Souza, de 22 anos, conhecido como Playboy. Foi Dione que atirou no dono da joalheria. André Sandro Jardim, de 37 anos, também já está preso. Era ele que esperava pelos comparsas do lado de fora da loja. A polícia procurava apenas por Wilson José Barroso Nascimento, de 38 anos, o Shurek, o último integrante do grupo. Ele foi preso na noite dessa segunda no Jorge Teixeira. Nas imagens, ele aparece ao lado de Dione. Existe uma divergência de nomes. Nessa investigação que aparecia essa divergência de nomes que foi levantada pela Secretaria de Justiça, vimos que se tratava da mesma pessoa. O circuito interno da joalheria apontou claramente, visivelmente, o rosto do Shurek. Com a prisão de Wilson, que deve responder pelos crimes de formação de quadrilha e estelionato, a polícia conseguiu concluir o inquérito que investigava a participação de integrantes no roubo desta joalheria aqui no centro de Manaus, que aconteceu no dia 12 de março e resultou na morte do empresário Marcelo Chaves, de 44 anos, com um tiro na nuca. Todos os envolvidos eram foragidos do Compage e já foram reencaminhados ao presídio. E começam amanhã no Tribunal de Justiça no Aleixo as audiências do caso Belota. Quem tem mais detalhes é a repórter Mariana Rocha. Marcela, 10 pessoas, entre testemunhas e também os réus acusados de participação no caso que ficou conhecido como caso Belota, onde 3 pessoas da mesma família foram assassinadas em janeiro desse ano aqui em Manaus, serão ouvidas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui no primeiro tribunal do júri. Entre elas, Jimmy Robert, Juan Pablo e Rodrigo Moraes. Jimmy Robert é acusado de ser o mentor do crime, matou a tia, a prima e também o pai. O crime teria sido motivado por vingança e também por uma herança de R$200 mil que seria dividida entre eles e os 2 comparsas. Quem preside a audiência amanhã é a juíza Mirza Thelma Oliveira. Primeiro serão ouvidos as testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público e em seguida as testemunhas de defesa, 2 de cada réu. Não tem hora certa para terminar esse depoimento, que pode aí durar o dia inteiro nesta quarta-feira. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. E no ano passado, o Amazonas ficou mais de 65 horas sem o fornecimento de energia elétrica. Tempo 3 vezes maior que a média nacional. Prejuízo grande. Só o comércio perdeu R$80 milhões com os apagões. Dona Juraci já se acostumou com as quedas de energia elétrica. Nossa situação aqui é muito precária. Ela mora na rua João Pessoa, na Betânia, zona sul de Manaus. Aqui a reclamação é de todos. Ontem, quase 6 horas, ficamos esperando lá, caiu lá um transformador lá, uma queda de rede. E eu acho que está acontecendo que nós não temos carro suficiente aqui na zona sul. Nós queremos saber quantos carros tem na zona sul para fazer essa manutenção. Na zona centro-oeste a situação não é diferente. Dona Raimunda é manicure e já deixou de atender clientes por causa dos constantes apagões. Quando vai embora, aí eu não posso fazer, né? Que eu uso o motorzinho para lixar toda a energia, né? Aí já perdi cliente de passear à tarde, quando vai, aí não pode, não tem condições de fazer. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, no ano passado o Amazonas ficou 65 horas completamente às escuras. Foram 4 horas a mais do que o limite aceito pela agência. Só a capital amazonense sofreu 5 apagões, o que gerou um prejuízo de R$80 milhões para o comércio. Nós nos vemos com essas dificuldades. Falta de luz de 3 horas. Quem paga a conta? Que o teu comércio está fechado. Mas os teus gastos fixos continuam e o teu faturamento desaparece. Em março, a fornecedora de água de Manaus afirmou que o rompimento de 2 adutoras, quando mais de 400 mil moradores da capital ficaram sem água, foi causado por quedas de energia elétrica. Para a concessionária responsável pela distribuição, essas interrupções são uma defesa do sistema. Desligamento por proteção, ninguém avisa. Nem a proteção avisa e nem uma descarga atmosférica, por exemplo, se ela vem na rede, o papel fundamental de uma empresa de energia é desligar. Falta água, falta luz, né?
Bom, uma lei municipal quer facilitar o acesso à literatura regional. Livrarias e bibliotecas agora são obrigadas a reservar um espaço para os escritores locais. O último livro do escritor amazonense Wilson Nogueira foi publicado em 2010. Formosa, a sementinha voadora. Ele sente a necessidade de estimular a circulação do livro na capital. Ainda são poucas as ações que incentivam os autores da terra. O livro ele é importante para as sociedades na formação dos cidadãos, né? Na formação da pessoa, né? No enriquecimento intelectual dos munícipes. Uma lei municipal aprovada no final do mês passado na Câmara de Vereadores de Manaus obriga, a partir de agora, as livrarias, lojas e bibliotecas a expor com prioridade CDs, DVDs, livros de autores, compositores, escritores, produtores e diretores cinematográficos residentes na capital há mais de 5 anos. A ideia é divulgar mais as obras e facilitar o acesso a elas, o que esse jornalista e empresário já faz. Na livraria dele, o espaço para os escritores locais sempre existiu. Já são 20 anos e mais de 650 obras de autores amazonenses expostas sem nenhum custo. Para ele, a lei é um avanço, mas não é o suficiente. Que essa lei, então, direcione para os espaços públicos a necessidade de expor essas obras, expor e disponibilizar para o público. Obras que muitos desconhecem, como os livros dos 3 escritores consagrados do Amazonas. Tiago de Melo, Luiz Bacelar e Aníbal Bessa têm espaço garantido nas prateleiras, esperando por novos leitores. Em instantes, municípios às margens do rio Solimões estão em alerta por causa da cheia. No Careiro da Várzea, a preocupação é grande. E mais, no Dia Mundial do Autismo, você vai saber como identificar o distúrbio que atinge 20 mil pessoas no Amazonas. É daqui a pouco.